Pessoal, tudo bem? Estamos aqui no We Talk do Ecoalab. Eu sou o Rafael Razuc e hoje nós vamos conversar com a Silvia Cordeiro. A Silvia Cordeiro, que é proprietária da página Onde Comer PG. Boa tarde, Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafael. Obrigada, pessoal, também do Ecoalab pelo convite. Estamos aqui felizes, né? Eu digo sempre estamos, porque né, a gente é uma família, trabalho em família, então sempre acabo usando no plural, né? Então, sim, muito obrigada aí pelo convite, por poder participar desse momento. Legal. Silvia, me fala uma coisa. Antes de você virar influencer, você tem uma história, né? Para você chegar lá. Porque muitas pessoas a gente vê que elas viram influencers e de repente não tem o sucesso que almejariam ter. Qual que é a tua história pré? Então, eu sou jornalista, né? Então, eu sou formada pela UEPG, né, aqui em Ponta Grossa, em 2008. Fiz jornalismo e sempre tive o sonho de trabalhar com TV. Então, desde a faculdade, eu já ia treinando na Rádio CBN, que eu trabalhei, com fonoaudióloga, sempre tentando focar nesse segmento que é a TV, que é a narração, né? Que muitas pessoas falam da narração, então isso já vem bem desde antes, por isso que eu gosto de contar isso. Então, lá na faculdade, terceiro, quarto ano, eu já fazia fonoaudióloga, já participava da Rádio CBN como produtora. Depois da UEPG que eu me formei, eu fui fazer o trainee, passei no trainee da RPC, e lá também tive pessoas muito profissionais ensinando nessa questão do jornalismo, de TV, que é algo que eu sempre quis, e sempre trabalhei em TV. Então, eu fiquei por 9 anos trabalhando em TV, trabalhei aqui em Ponta Grossa, em emissoras locais, e depois eu consegui entrar na RPC e por lá fiquei por mais de 6 anos. Saindo de lá da RPC, durante todos esses anos, né, eu fui repórter do G1, ajudei a implantar o G1 aqui em Ponta Grossa, que não existia ainda. Então, essa paixão por escrever sempre teve presente, que é algo que eu utilizo muito hoje na minha carreira, né, escrever e narrar os vídeos. Então, depois que eu saí da RPC, a gente passou um tempo nos Estados Unidos, eu, meu marido e meu filho mais velho tinha 3 anos na época, e antes de ir para lá, eu acabei fazendo um curso de marketing digital, porque era uma área que eu já estava começando a me interessar dentro da própria RPC. Tá. Fiz esse curso do marketing digital lá nos Estados Unidos. Eu acabei criando um blog, uma página do Instagram, para eu não enferrujar na escrita, e ia contando as experiências que a gente tinha lá onde a gente morava, nos restaurantes que a gente ia também, já fazia algo que eu nem imaginava que daqui a alguns meses eu já iria começar, né? Sim. E quando a gente estava para retornar aqui para Ponta Grossa, a gente foi com prazo determinado, né? Quando estava para retornar, eu pensei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu vou começar do zero praticamente, né? Então, eu já gostava de acompanhar páginas de gastronomia, de experiências gastronômicas de jornalistas que eram de Curitiba e algumas páginas de viagem. E eu, por sempre observar, tinha um tempo mais livre, consegui observar bem, troquei ideia com algumas dessas páginas que eu acabava seguindo, e perguntei se eles achavam que se Ponta Grossa tinha um potencial para criar uma página de experiências gastronômicas. Porque eu e minha família, meu pai ele era contador de vários restaurantes aqui em Ponta Grossa, ele já é falecido, né? E a gente já tinha esse costume de ir nesses restaurantes que ele era contador. Então, a gente acabou criando ao longo da nossa vida esse hábito de comer fora. E depois passei isso para o meu marido, para os meus filhos. Então, a gente sempre ia nos lugares para comer. E era até chamado pelos nossos amigos de personal food, porque a gente sempre estava por primeiro lá. Então, foi daí que veio essa ideia. Então, a gente estava lá nos Estados Unidos. Pouco antes, a gente fazia essa brincadeira de personal food deles, e a gente pensou, por que não criar uma página para divulgar os lugares para comer em Ponta Grossa? Entendi, muito legal. E é legal que você conta, né, que é uma história que você construiu para chegar nessa página, né, que uma história como jornalista, experiência na TV Globo, que é uma emissora muito respeitada, e aí você usou toda essa bagagem para chegar nesse momento, e também a parte pessoal para construir e chegar na página da Onde Comer PG.
É exatamente isso, né? Então, sempre quando perguntam, a história acaba ficando longa, porque a gente gosta que as pessoas entendam que vai muito além de, tive uma ideia e pronto, vou colocar em prática. Então, tinha algo muito maior. A minha mãe, toda vez que a gente pedia alguma coisa em casa ou pensava, não, vamos almoçar num lugar diferente, jantar num lugar diferente. E a gente esquecia de determinados lugares e acabava sempre indo no mesmo. Sim. Aí a mãe sempre falava, a gente tem que escrever uma lista e colocar prender com imã de geladeira e deixar ali, porque daí a gente já vai saber quais outros lugares pra gente não esquecer, né? Sim. Então aí a página ela acabou começando, na verdade, como um site. A gente tem um site ondecomerpg.com, que ele acaba sendo mais hoje como um auxílio para outras questões maiores, por exemplo, textos de blog que não cabem dentro do Instagram, a gente acaba usando ele mais como um apoio hoje em dia, né? Ele já foi muito mais usado. E nesse site, a gente tinha lista de tudo, assim. Era lista de todos os lugares que, enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, eu ia fazendo a pesquisa de telefone, horário de atendimento e endereço de cada estabelecimento gastronômico aqui em Ponta Grossa. Ia fazendo a lista do que abre na segunda-feira, de lugar de comida japonesa, massas, enfim, de tudo. Hoje eu desativei porque mudou muito nesses 6 anos, né? Muitos lugares fecham e abrem, enfim. Desativei esse porque hoje realmente o Instagram é a principal ferramenta de busca ali, é muito mais fácil, né? Mas tudo começou com o site, que era essa lista que a mãe tinha falado que a gente tinha que fazer mesmo. Certo. Mas me conta, até antes da gente entrar efetivamente na tua página do Instagram, o que é esse marketing de influência? Então, é algo novo, mas que ao mesmo tempo não é, né? Se você for pensar, a gente começou faz 6 anos e isso já existia tempos atrás, né? Essas páginas, por exemplo, que a gente usava como base, já exerciam essa questão do marketing de influência, mas não era muito falado, não era conceituado dessa forma. E isso é algo muito recente, né? Se você for pensar na questão do marketing em si. Então, o marketing de influência nada mais é do que você usar uma pessoa que tem uma certa influência dentro do segmento, pode ser... que nem falam muito, né? Lifestyle, pode ser da área da música, da gastronomia, da tecnologia, enfim, alguma pessoa que tenha uma certa expertise ou que tenha algum destaque dentro do humor, do meio da beleza, enfim, de algum segmento e que essa pessoa possa representar uma marca, né? E isso contar para milhares de pessoas sobre essa marca. Ui, bati no microfone aqui. Contar para essas pessoas sobre essa marca do jeitinho que essa pessoa já está acostumada a conversar com a sua audiência, né? Perfeito. E hoje a página está com quantos seguidores? Temos 50.900 no Instagram e 19 mil no Facebook. Nossa Senhora. E o Facebook, o pessoal pensa, já morreu, tá? Mas não, né? A semana passada, a gente teve uma publicação que tá ainda gerando comentários, visualizações. Então, a gente divulga nos dois, Instagram e Facebook, porque ainda tem pessoas que usam bastante o Facebook. Tem gente que não tem Instagram, então a gente usa dessa forma para poder... atingir públicos diferentes, né? É interessante você comentar isso, porque existem vários negócios que a página do Facebook ela fomenta muito mais negócios do que a página do Instagram. Eu conheço vários empresários, inclusive é o meu caso, em que não dá para abrir mão do Facebook. Então, algumas coisas funcionam mais no Instagram, mas outras também no Facebook. Eu concordo. E me fala, as pessoas que seguem, você já conseguiu influenciar elas para comer em determinados restaurantes? E também você já teve, assim, algum lugar que você não gostou, que você não recomendou? Como é que funciona? Então, essa questão de saber que influencia foi algo meio... Foi e ainda mas hoje a gente já está mais controlada nessa questão. É um pouco assustador de saber o quanto consegue atingir, né? E também a gente vai tendo conhecimento para saber o que pode explodir, né, na maior proporção e o que pode receber menos visualizações, Sim. né? Que as pessoas vão menos no lugar. Então, a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento nisso. Mas ele acaba sendo um pouco assustador no sentido que lá no início, quando a gente começou a página,
Eu lembro que tem até num dos destaques nossos que a gente deixa lá, que quando a gente tinha 3 mil seguidores, e daí a gente dá um exemplo, assim, porque começou a ter comentários de que os estabelecimentos estavam superlotados e gerava fila, e o pessoal também não sabia muito como reagir a isso, não estavam preparados para receber tantas pessoas, porque era tudo muito novo. Sim. E daí a gente pensou, ó, se a gente está publicando para 3 mil pessoas, né? Então, se as 3 mil pessoas forem, não vai caber. Se 100 pessoas forem, dependendo do estabelecimento, não vai caber tanta gente. Então, isso é uma lógica que a gente começou a meio que... Não é propagar, mas contar para os nossos seguidores, para que quando eles sintam que aquela publicação está tendo um número superior, como a gente diz, né, na internet, está bombando o negócio... segure um pouquinho, não fique tão ansioso de querer já ir no dia seguinte, espera aí uma semaninha ou mais para que não ocorra esse tipo de situação, porque pode acontecer de um lugar bombar mesmo, explodir de gente, porque gerou uma certa curiosidade naquilo que eles estão vendo, naquele produto que foi divulgado, e eles querem conhecer, né? Então, mas isso ainda conta um acontece. exemplo prático para nós, assim, que aconteceu e que teve esse movimento. Tem algum, assim, emblemático que você pode contar? Ai, meu Deus, existem tantos. Eu posso contar um recente, antes de vir para cá. Tá. Recebi um áudio da gerente do restaurante que a gente divulgou ontem. Ontem, não, a gente divulgou na quarta, justamente que a gente divulga antes de ter determinado específico. Determinado dia específico. Era um rodízio de petiscos. Então, a gente divulgou na quarta para que na quinta-feira, no dia do rodízio de petiscos, eles pudessem ter um movimento, chamasse o pessoal para poder ir. E ela acabou de me mandar um áudio dizendo que foi um sucesso, teve fila de espera normal, mas ninguém reclamou, ninguém falou mal, a gente também não recebeu reclamação de ninguém. Então, isso a gente fica muito feliz porque eles realmente cumpriram com a experiência que foi com a gente, que é o que a gente sempre pede, né? Uhum. Quando a gente vai ter uma experiência, os estabelecimentos têm que fazer exatamente como vão fazer para os demais clientes, né? Não tem que fazer nada específico para nós, né? Sim. Então, assim, foi o maior sucesso. E na semana anterior também aconteceu de um outro rodízio de petiscos, que é hoje em dia o que tem feito mais sucesso. Quando divulga, você pode ter certeza que o pessoal vai querer ir atrás. Também aconteceu a mesma coisa, foi o maior sucesso. E encheu todos os dias desde que a gente divulgou, com a chuvarada que estava na semana passada. Sim. Então, isso, volta e meia, a gente tem esse feedback. Não dá para dizer que são todos, não são todos. Não é tudo que a gente divulga que vai bombar. Porque uma coisa que a gente sempre fala é o produto que vai chamar a atenção, né? Perfeito. Então, a gente sempre encontra o melhor caminho para divulgar determinado produto, o ambiente que a gente vê. Só que nem tudo chama a atenção da mesma forma, né? No mesmo peso, né? Então, cada lugar é único, é diferente a forma como as pessoas recebem. Perfeito. E lugar que você foi e não gostou? Já aconteceu, e esse também é um dos critérios nossos. Se a gente não gosta, a gente vai passar o feedback para o estabelecimento, e sempre pede também para que, quando os seguidores acabam reclamando de alguma situação, para nós, graças a Deus, são poucos que vêm falar para nós, né, alguma reclamação, que passe esse feedback também para o estabelecimento, porque é a melhor forma do lugar melhorar, né? Porque só simplesmente o que acontece? As pessoas pegam e vão no Google e avaliam. Conversando com outro estabelecimento essa semana, teve um caso que ele falou assim, ó, a pessoa veio 5 vezes aqui e uma vez alguma coisa aconteceu que ela não gostou, ela foi lá no Google e reclamou que aquela coisa não foi boa e não falou para nós. Mas você coloca isso na tua página? Não, a gente não põe. Justamente isso, né, que eu tô dando o exemplo, porque os seguidores, eles têm a mania de pegar e ir lá e fazerem uma reclamação, sendo que poderiam fazer para o estabelecimento. E o que a gente faz é exatamente isso. Porque o paladar é único, cada um tem um paladar, cada um tem um momento. A gente entende que os estabelecimentos ficam nervosos quando a gente vai. Então, tem uma série de fatores que contribuem para a gente definir se vai publicar aquilo ou não. A gente conversa de forma séria com o lugar para que a gente possa definir essa questão, né? Então, normalmente a gente fala assim, ó, vamos tentar outro prato, porque daí, quem sabe, nesse prato, vocês acabaram ficando um pouquinho nervosos, pesaram a mão no sal, por exemplo, né? Passou o tempo
da carne, enfim, vamos tentar um outro prato, porque nenhum restaurante abre para falir, para fechar, né? Todo mundo abre para ser bem sucedido. Perfeito. Às vezes precisam de um toque para dar uma melhorada em determinado produto. Às vezes eles estão nervosos mesmo com a situação, porque sabem que vão ser avaliados, né? Por mais que a gente não seja formado em gastronomia, a gente não tem esse intuito, justamente é para ter sempre experiência de cliente. De cliente, né? Então, a gente sempre gosta de passar um feedback, né? Sobre determinado produto. Então, já aconteceu, teve estabelecimento que a gente não divulgou, já teve, mas são poucos, justamente por esse fato de que todo mundo abre para ser bem sucedido, né? Então, sempre vão dar o seu melhor para aquilo que eles estão fazendo, né? E quando você passa o feedback para o restaurante, como é que é a reação do restaurante? A maioria agradece. Acho que foi raríssimo, assim, quem agiu de forma inesperada. Acho que durante esse tempo, eu me lembro de 2 estabelecimentos, os 2 não funcionam mais. Então, eu acho que isso acaba dizendo um pouco da forma como, quando você é humilde, recebe a informação e leva na boa, porque sabe que vai ter esse retorno. A gente vai dar o retorno, independentemente se é bom ou ruim, a gente sempre dá um retorno. Só que esses 2 estabelecimentos acabaram não aceitando muito bem. E um deles foi o contrário até. Teve um que foi o contrário. O lugar bombou assim. E gente na frente, fila e fila e fila e mais fila. E a gente recebendo mensagem de que o negócio não andava, eles queriam entrar e não tinha mesa e tal. E daí, de repente, do nada, o cara veio xingar, o dono do estabelecimento veio xingar a gente sobre essa situação. E criou um perfil fake e começou a fazer comentários dentro de outras publicações nossas. E aí a gente foi... E começou a falar... E falou também para os clientes que a gente só existia para comer de graça. Tava com raiva mesmo esse, hein? Sim, mas não dá para entender se ele chamou para poder movimentar um lugar que estava parado. Daí a gente foi perguntar, a gente queria saber, entender melhor, que alguns clientes falaram que vocês andaram falando, né, que a gente só vai para comer de graça. Queria entender um pouco melhor, porque você sabe como a gente é profissional, trabalha de forma profissional, a gente levou clientes para o teu estabelecimento e você... e estão falando que você está agindo dessa forma, só queria saber se realmente é verdade. Sim. Aí eles foram nas mensagens e apagaram todas as mensagens de elogio que eles fizeram para nós. E sumiram do mapa, saíram de Ponta Grossa, eu não sei. Então, graças a Deus foi só um, né? A gente excluiu a publicação também. E quando acontece isso de ofensa com a gente exclui também a publicação. Perfeito. E uma curiosidade que eu tenho, imagino que as pessoas também têm, sobre o teu dia a dia. Como que é o teu dia a dia de trabalho? Então, por 5 anos eu trabalhei em agência de publicidade, né? Então, trabalhei em 3 agências aqui em Ponta Grossa e eu dividia o meu dia com o trabalho nas agências. Então, eu trabalhava 8 horas por dia nas agências e à noite focava em ir nos restaurantes e... Sabe que eu já nem lembro mais como é que eu conseguia dar conta, porque nesse meio tempo eu ainda engravidei do meu 2º filho. Então, até nem lembro como é que foi, mas eu dei conta durante esse período. Já faz um ano que eu tô... que eu saí do trabalho em agências e agora eu trabalho com essa página e com a nossa outra página, o que PG tem. Então, é uma rotina de empresário, dá para dizer assim. Porque acordo cedo e já vou tocando... geralmente a publicação do dia anterior, se eu não tenho nenhum agendamento de manhã, porque às vezes tem algum agendamento da outra página que a gente tem, que é sobre serviços, que normalmente nessa outra página a gente acaba fazendo as coisas no horário de comercial, porque é o horário que a maioria atende, né? Então, se não tem agendamento, eu já pego o texto que vai ser feito para o dia, para a publicação do dia, faço o texto da narração e o texto da legenda, e passo para o cliente para que ele dê uma olhadinha, ver se eu não escrevi nenhuma informação errada. Ninguém está autorizado a mudar palavras, por exemplo. Sim. Eu quero que você fale que eu sou
o melhor restaurante de Ponta Grossa. Não. Sim. Todos já sabem e respeitam a gente por esse formato de trabalho. Então, eles só vão verificar questão de preço, de horário, se a gente colocou algum ingrediente que não tem ou que faltou algum ingrediente nessa descrição do material. Então... Dando o ok deles, daí eu gravo esse texto. Até a gente já mostrou como que a gente grava, né? Não é num estúdio assim bonito, né? A gente grava abrindo a porta do guarda-roupa e dentro do guarda-roupa faz a gravação do áudio, porque se você gravar num ambiente que não tem assim essa proteção acústica, ele faz um eco na voz e daí ele não fica... O áudio não fica muito legal. E até o próprio Instagram não gosta de áudio ruim, né? Com ruído. Faço essa gravação e passo pro meu marido. Meu marido... Ele é cinegrafista profissional, trabalhou também em várias emissoras de TV, junto comigo 2 vezes, já aconteceu, de a gente trabalhar na mesma empresa. Então, ele faz a edição desse vídeo. Perfeito. E depois de editado, a legenda e prepara para publicar. Só que nesse meio tempo, tem os compromissos das 2 páginas, né? Perfeito. Que a gente vai encaixando conforme é. E à noite, praticamente todos os dias... a gente tem um restaurante para visitar. Ou é na hora do almoço, ou é à tarde, ou é à noite. Vai depender conforme a agenda, né? E também nesse meio tempo vai respondendo as pessoas, né? Entendi. Muita gente manda mensagem pra gente e a gente vai respondendo dúvidas. Onde que tem rodízio de sushi? Quais são os restaurantes românticos? Tem respostas que a gente já deixa já escritas lá para facilitar a nossa conversa, né, com o pessoal. Então, é corrido, assim, a gente não começa cedinho e vai até meia-noite, assim. Legal, bacana. E, assim, qualquer pessoa pode virar um influenciador digital? Como é que você enxerga hoje esse mercado, esse segmento? Pessoas que estão tentando lugar ao sol e pessoas já estabelecidas. Que recado que você dá, assim, para essas pessoas que estão tentando? Acho que tem 2 palavras, que é dedicação e persistência. Isso falando um pouco da nossa experiência para que a gente consiga poder passar para outras pessoas que pensam, né? Que trabalhar com marketing de influência, você ser um influenciador, não é da noite para o dia, né? É um trabalho com dedicação, com persistência, com profissionalismo. Desde da forma como você vai... conversar com seus seguidores a hora que você recebe uma mensagem, nessa troca, você tá ali auxiliando, da forma como você vai apresentar o seu trabalho para uma marca, né? A gente tem Media Kit, que é onde a gente reúne todas a nossa história, os nossos objetivos com o trabalho, os valores em cash mesmo ali, que é para determinado formato de trabalho. E é engraçado que você está falando que quem vê de fora e vê a tua página lá, jantar, almoço, café da manhã, café da tarde, a pessoa deve pensar, nossa, eu adoraria esse trabalho aí, porque essa parte é a mais tranquila, que teoricamente qualquer pessoa pode ir lá, sentar, comer e falar se tá bom ou tá ruim. Sim. Mas tem muito mais por trás disso para ter esse engajamento e esse número de seguidores que vocês conquistaram, né? Sim, e tudo isso também, além da persistência e dedicação, é a consistência, né? Então, durante todo esse período, a gente sempre teve em mente do nosso propósito, né? Então, toda vez que uma pessoa pensar em fazer qualquer coisa, criar qualquer marca, qualquer página, ser influenciador, é pensar qual que é teu propósito. Então, a gente já estabeleceu que o nosso propósito no início era divulgar as nossas boas experiências em restaurantes de Ponta Grossa. Então, a gente se mantém nisso, né? A gente não desviou desse caminho, porque o problema é isso. Se a gente quisesse, já poderia ter se desviado, porque já recebemos inúmeras propostas diferentes que não condizem com o nosso trabalho, com a nossa ética, né, com diversas outras questões. Então, você se manter dentro de um propósito, com certeza vai te levar mais longe. Você se dedicar. Não é assim, vou fazer qualquer coisa e vou postar. Pode até acontecer, de repente dá certo. Mas se você vai fazer isso, você pense com carinho em quem está recebendo essa informação. Se ela vai ser relevante para quem está recebendo isso, se vai ser coerente com
o teu tipo de vida, com a educação que você recebeu, né? Com o seu redor, né? A gente trabalha trazendo os nossos filhos, né? Mostrando os nossos filhos. Então, não é coerente para nós fazer um outro tipo de conteúdo que seja mais adulto. Sim. Então, a gente tem que pensar nesse todo. Né? E é engraçado que quando a gente vê só a página lá, e os 50 mil seguidores, você pensa de uma forma. Hoje, te conhecendo e entendendo toda a base que você tem, né? Da formação de jornalista, trabalhou em agências, teu marido trabalha contigo, é cinegrafista profissional. Então você percebe o porquê que você chegou aonde você chegou. Eu acho que esse que é um grande recado para quem está tentando, né, ser um influenciador digital. Né? Você tem que construir uma coisa com base, com profundidade, para você ir lá e mostrar a tua cara e apresentar e até opinar sobre uma outra coisa. Mas tem toda uma metodologia antes, como você está falando, né? Esse foi o caminho que a gente escolheu, né? Assim, seguir... a gente usar a favor as nossas profissões para conseguir comunicar de uma forma que seja clara, né? E nisso o jornalismo ajudou muito de trazer informações claras, objetivas, que sejam atraentes. Então, por ele ter trabalhado tanto no jornalismo quanto na publicidade, ele sabe qual que é o tipo de imagem que deve ser trazido, né? E eu também busco com as técnicas que aprendi, não só dentro do jornalismo, mas da TV, onde eu trabalhei também, tentando aplicar essas técnicas, e do próprio marketing, né, pelas agências. Então, a gente uniu tudo isso a nosso favor e continua sempre se atualizando, buscando informações, porque não dá para você parar, né? Muita gente desistiu, que a gente viu que surgiu durante esse período, desistiu de fazer esse trabalho, né, semelhante ao nosso, justamente por causa disso, porque achou que era fácil. Exato. Né? E não é. A hora que eu olho para trás e lembro, meu Deus, eu estava grávida na pandemia e com um recém-nascido, mas estava lá, trabalhando, gerando conteúdo. Meu marido também, hoje ele tem outro emprego ainda, né? Ele continua tendo outro emprego, mas ele trabalhou em produtoras, às vezes ele ficava 10 dias fora. E como fazer com a página 10 dias fora e eu com recém-nascido? Né? Contando com a ajuda da minha mãe, da minha sogra, das minhas irmãs, do meu irmão, enfim, para que pudesse ser esse apoio para que eu conseguisse concluir. Porque senão eu tinha desistido da página nesse momento, mas o nosso objetivo, que a gente via que estava crescendo a cada momento, que a gente não poderia parar. As pessoas param a gente nos restaurantes, às vezes a gente está indo só almoçar, sem trabalhar, as pessoas vêm, conversam com a gente, dizem pra gente, viu, nunca parem. Eu uso a página de vocês para definir o que eu vou fazer, o que eu vou comer para almoçar, para tomar café, para fazer qualquer coisa. Então, isso acaba motivando a gente para que a gente não pare e busque sempre trazer coisas diferentes, né? Silvia, uma curiosidade, que não deve ser só minha. Quem acompanha a tua página deve ter também. Vocês têm um restaurante preferido quando vocês estão lá, só vocês em casa, fazendo aquela avaliação geral? Existe o restaurante preferido? Temos vários preferidos, né? Não sei se dá para dizer isso, mas a gente não consegue dizer assim, esse é o número 1, porque como existem vários segmentos, né? Pizzaria, hamburgueria, à la carte, café, enfim, existem vários segmentos, a gente sempre tem os que a gente mais gosta, mas dizer, não, esse é o preferido... Nossa, a gente fica numa situação bem complicada, que a gente não consegue definir, Sim. Porque são vários, assim, a gente experimenta muita coisa boa, né? Igual falaram esses dias pra nós. Eu acho que vocês são a família que mais comem bem em Ponta Grossa. Daí eu falei, nossa, não tinha parado pra pensar. Deve ser, porque a gente come uma coisa diferente todo dia, né? E em cada lugar que a gente vai, a gente encontra algo muito especial, assim. Então, é difícil mesmo. E a gente quase não tem tempo livre pra poder comer o que a gente... gostaria, né? A gente tenta deixar domingo como o nosso dia de folga. Sim. Então, aí domingo nem todos os lugares estão abertos também, né? A gente tem uma certa dificuldade, assim, no domingo, principalmente na hora do almoço, de querer retornar a alguns estabelecimentos que estão fechados, que nesse dia não abrem. Então, a gente acaba
tendo essa dificuldade, né? Porque cozinhar em casa eu já não lembro mais. Já foi a era de Não lembro mais, não lembro, assim, sério mesmo, de tentar fazer o arroz, beleza, tranquilo, né? Agora fazer uma outra coisa a mais, já perdi a mão, porque são anos já trabalhando, indo comer fora, né? E agora, com a página, né, estabilizada, o negócio rodando legal, tem algum projeto extra? Você pensa em mais alguma coisa fora essa página específica? Então, a gente tem duas outras páginas, uma que já está há 2 anos, está fazendo 2 anos agora, e outra que a gente vai dar início, que não é só uma página. Então, essa página que a gente tem, que já está há 2 anos, é o que PG tem, que é uma página que nasceu a pedido de seguidores e de empresários que queriam que a gente divulgasse outras coisas além de comida, que seguisse a mesma linha, né? Que é através das nossas experiências, porque o que as pessoas falam para nós, vocês passam muita credibilidade e a gente chega no lugar, vai e é isso mesmo. Então, a gente queria que tivesse isso para você falar de uma loja de tinta, sei lá, uma ótica, um dentista, enfim, qualquer outra coisa que não fosse comida, né? Então, daí a gente criou o que PG tem. Então, esse já é um projeto paralelo que a gente tem, que está andando bem, já está com quase 8 mil seguidores nessa página. É um público bem qualificado, as pessoas veem as nossas publicações e acabam seguindo as nossas dicas ali. Então, é um público que vai aumentando, está aumentando cada vez mais e a gente está tendo cada vez mais procura para divulgar. É um ritmo menor, não tão intenso quanto o de Comer PG, porque a gente não consegue realmente dar essa sequência tão intensa quanto é o de Comer PG, mas é algo bem bacana que a gente tem feito e tem surtido bastante resultado para os nossos parceiros. Mas me conta, porque a gente vê muitas empresas grandes utilizando influenciadores digitais. Faz sentido para empresas médias e pequenas também? Faz todo sentido. A gente divulga, se você for pensar aqui em Ponta Grossa, a maioria é de pequeno e médio porte, né? Então, por exemplo, em comida tem de todos os tamanhos, né? Porque tem as franquias. Quando vem franquia para cá, às vezes é o marketing da própria franquia que acaba entrando em contato. Entendi. E a gente faz uma divulgação maior, mas a maioria é pequena, né? Então, e também na outra página, que é na questão de serviços, também são de pequeno porte. E quando você divulga e dá essa visibilidade para os estabelecimentos, eles passam a ser conhecidos, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia as pessoas acabam não reparando mais na rua o que tem de loja aberta, o que tem de gastronomia aberta. As pessoas estão nas redes sociais, né? O tempo todo. Só você vê na rua quanta gente andando olhando o celular. Isso eu não consigo fazer ainda, né? Eu sou muito observadora, eu gosto de olhar tudo, mas muita gente só fica no celular até andando na rua. Então, é ali que tem que estar a sua propaganda. Todo mundo hoje tem que ter rede social, né? Então, é uma porcentagem mínima que ainda não está dentro das redes sociais. Então, é super importante que estejam nas redes sociais e que busquem pessoas, influenciadores, né? Que tenham a ver com o seu segmento, né? Sim. Então, saber se é moda. Não, então se é moda, de repente eu vou tentar divulgar com um determinado influencer para que ela possa fazer um provador, que é o que as pessoas falam, né? Que a influenciadora vai lá, veste várias roupas da loja e assim as seguidoras podem se olhar e pensar, nossa, eu gostei desse look. É como se fosse a vitrine do estabelecimento, Perfeito. Só que com uma pessoa que tem uma certa influência. Certo. E isso vai dar visibilidade para esse estabelecimento. Então, é importantíssimo, mas a primeira dica é observe qual é o segmento, se realmente essa pessoa vai fazer sentido para o teu negócio, como ela leva o conteúdo e conversa com a audiência dela, tem a ver com o seu estabelecimento, porque não adianta nada divulgar algo de moda com uma pessoa que fala só sobre tecnologia. Sim. Né? Ou uma construtora e pegar uma pessoa que só fala de gastronomia. Não faz sentido, mas se for uma pessoa que já está pensando em construir a própria casa, já está contando, eu estou procurando um terreno, eu tenho um terreno, eu vou construir minha casa. Não, então essa construtora tem que observar essa oportunidade dentro dessa narrativa que esse influenciador vai fazendo nas suas redes sociais
e aproveitar essa oportunidade. Perfeito. Então, é importante observar tudo isso antes de fechar um negócio, porque realmente ele faz a diferença. Hoje, o marketing de influência faz a diferença para as empresas. É muito legal. Eu conheci um pouco do assunto e agora estou bem mais inteirado e vejo que faz muito sentido, porque você tem uma prova social e você empresta desta pessoa a credibilidade dela para ela falar do teu negócio. Mas tem que ter uma sinergia entre o influenciador e a empresa para que a coisa faça sentido. Com certeza. Silvia, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Que recado que você pode passar para aquelas pessoas que ainda não estão seguindo a tua página Onde Comer PG? Primeiro, siga lá, né? Onde Comer PG. Se quer saber tudo sobre os restaurantes da cidade, as novidades, né? Muitos restaurantes procuram a gente para divulgar a novidade de um prato. Às vezes você pode já conhecer o restaurante, mas tem novidade lá que se você não for mais, você não vai saber. Ontem a gente divulgou um milkshake de bacon. Então, como que as pessoas vão saber sobre o milkshake de bacon? Nossa, eu não imaginava que tinha. Exatamente. Então, a gente procura trazer informações sobre os restaurantes, sobre gastronomia e bebidas, né? Então, tudo que a hora que você vai sair de casa, ou para pedir comida em casa, ou para alguma novidade no supermercado. Quem não vai no supermercado hoje em dia? Só se tiver alguma situação muito que exclua tudo isso, né? Mas no supermercado, né? A gente tem parceria fixa com o Tozetto já faz 3 anos. Ah, que legal. Né? Então, a gente sempre está trazendo novidades que eles fazem lá. Então, não é só restaurantes, é muito mais profundo. É o Perfeito. que cada lugar traz, é o que cada lugar tem de história. A gente também traz essa questão nos stories, traz esse lado humano também dos estabelecimentos. Certo. Quando a gente identifica que é algo que possa se destacar, a gente traz. Então, quem não segue, acompanhe, passe vontade junto com a gente, tá, né? Certo. Porque é muito interessante, assim, para ajudar a definir, né? O dia a dia, ou uma ocasião especial, ou algo que realmente para fugir da rotina. Muito bacana. Pessoal, eu conversei com a Silvia Cordeiro aqui no Ecoalab, no programa We Talk. Eu sou o Rafael Razucchi e agradeço demais aí vocês. Acho que vocês vão gostar bastante desse nosso papo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi um prazer. Se deixar, eu falo até amanhã. Obrigado. Obrigada.